Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Lado Física, a professora Sindica deste lado, sempre a trabalhar para vocês, ok? Calorimetria, vamos resolver exercício, está aqui, ok? Eu gosto de uma coisa, antes de nós passarmos para isto, primeiro vá para aqui para o CAD, ok? Vá para a aula que tem a ver com calor sensível, vá para a aula que tem a ver com calor latente, ok? Conheça o princípio básico da calorimetria. Ok? Para fazermos a aplicação aqui. Porque queremos falar de troca de calor. Conhece também o conceito de equilíbrio térmico. Quando é que se diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico? Nós já falámos disso. Quando dois corpos são colocados em contato, um tem temperatura mais elevada em relação ao outro, a transferência de calor do corpo com temperatura mais elevada ao corpo com temperatura baixa. Depois de um determinado instante, alcança o seu equilíbrio. Os dois corpos ficam à mesma temperatura. É extremamente importante para poder fazer a aplicação prática disso aqui, neste exercício. Então, vamos fazer a leitura do exercício, vamos tirar os dados. O segredo disto é a organização dos dados, porque para quando passamos para a aplicação da fórmula, fica tudo muito simples, quando os dados foram muito bem e de forma minuciosa tratados, ok? Então, trata muito bem os dados. Uma leitura boa, uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius no recipiente de capacidade térmica desprezível. Não esquece disso. Isolamento térmico. Ok? O aquecimento térmico se estabelece a 20 graus Celsius. O que é que nós queremos aqui? Queremos determinar a massa de pedra do gelo. Okay? Qual é o princípio? Simples. É uma pedra de gelo que se encontra a 0 graus. E esta pedra de gelo é colocada com água. Está aqui. No recipiente térmico desprezível, isolamento térmico. Ok? Onde é que está? Está aqui. É colocada em 200 gramas de água. O gelo está a 0 graus, é colocado em 200 gramas de água e essa água aqui, que temperatura está? A 30. Ok? Naturalmente, há de haver transferência de calor da água para o gelo. E presta atenção, enquanto há transferência de calor da água para o gelo, o que é que vai acontecer com o gelo? O gelo vai derretendo. Enquanto ele vai derretendo, estando a uma temperatura de 0 graus, quando ele vai derretendo dentro da água, não há mudança de temperatura. É ali onde ocorre a fusão. Há apenas mudança de estado físico. Ok? Água, o gelo, se transforma de sólido para líquido naturalmente. E depois de haver essa troca de calor, o sistema todo alcança o equilíbrio térmico. A que temperatura alcança o equilíbrio térmico? A 20 graus Celsius. Essa é a filosofia deste exercício. O gelo é colocado com a água, a transferência de calor, esse gelo vai derretendo, enquanto ele vai derretendo a sua temperatura não muda, a água e o gelo vão alcançar o equilíbrio térmico e a sua temperatura vai subindo até 20 graus. Então, o que é que nós temos primeiro nos dados? O que é que nós vamos ter nos dados? Temos que fazer a divisão plena dos dados. Temos que ter os dados que têm a ver com o gelo. Não esqueça disso. Temos que ter os dados que têm a ver com a água e temos que ter os dados que têm a ver com a água da fusão. Durante a fusão. Quais são os dados que estão ali? Ok, para o gelo, o que é que nós temos para o gelo? O gelo encontra-se a 0 graus, ok? É colocada em água e a água, está aqui, a massa de água, está aqui 20 gramas, 200 gramas, desculpa. A temperatura inicial da água está aqui, 30 graus Celsius. Quando esta água com o gelo alcança o equilíbrio térmico, passam a ter uma temperatura final, os dois. Então, essa temperatura final vai ser da água, assim como da água da fusão. Porque temos o gelo, temos a água, depois temos aquela água durante o processo de fusão, durante o processo de mudança de estado físico. Não esquece disso. Então, essa água da fusão, não conhecemos a massa, naturalmente. Ok? Porque o pedido aqui determina a massa da pedra de gelo. Não conhecemos a massa da água da fusão e não conhecemos a massa do gelo. Por que não conhecemos a massa da água da fusão? Porque esta quantidade de gelo vai se transformando em água. E vai se misturando também. Então não se esqueçam disso. Ok, então a temperatura final do sistema é 20, razão pela qual aqui é 20 graus Celsius e aqui também é 20 graus Celsius. Qual será a temperatura da água de fusão? A temperatura inicial? É só pensar assim.
Se esta água de fusão, durante o processo de fusão, a temperatura do gelo estava a 0 graus Celsius. Então, durante a fusão, não há mudança de temperatura. Então, logo, a temperatura inicial daqui, da água da fusão, tem que ser a temperatura inicial do gelo. Percebeu isso, Dudu? Muito obrigado. Ok? Então, teremos aqui temperatura inicial. Vamos aqui, será 0 graus Celsius. Esta será a temperatura inicial da água da fusão. E depois temos a temperatura final dos dois, 20, 20. Ok? Agora, para o gelo, temos a massa e temos o calor latente. Ok? Não esqueça disso. Este é o calor latente, que é 80 calorias por grama. Então, já nos dão o calor específico da água, já nos dão um calor latente de fusão. Ok? Agora, vamos ao nosso trabalho. O que é que nós queremos determinar? Queremos determinar a massa da pedra de gelo. Esta massa, que é uma incógnita. Esta massa, que é uma incógnita. Ok? Aqui é uma coisa. Na fórmula, nós sabemos que o calor sensível é massa, calor específico, variação de temperatura. Ok? Não esqueça disso. Então, uma vez que o nosso pedido aqui é massa, muitas vezes este M aqui é igual ao metro, né? Acaba ficando uma confusão. Então, como isto é uma incógnita, podemos chamar de X. A nossa massa podemos chamar de X. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Podemos chamar de X ou Y. Tá bem, meus amigos? Então, aqui vamos colocar isto. A nossa massa é igual a X. A nossa massa aqui é igual também a X. Ok? Está tudo bem até aqui, ok? Então, com base nisso, vamos calcular aqui. O calor latente. Aqui, uma vez que houve variação de temperatura, vamos calcular o calor sensível. Aqui, houve variação de temperatura. Vamos calcular o nosso calor sensível. Ok? E depois daqui vamos à aplicação do princípio fundamental da calorimetria. O somatório de todos os calores tem que ser igual a 0. Ok? Somatório. Calor 1. Aqui tem que ser calor 1. Calor 2. Mas calor 3 tem que ser igual a 0. Quantidade de calor 1 mais calor 2 mais calor 3. Isto tem que ser igual a quanto? A 0. Ok? Vamos ao calor 1. O calor 1 é calor latente. Então teremos isto. Ok? Calor 1. Aqui, sendo calor latente, vai ser massa vezes o calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser igual. A massa não temos, é a nossa incógnita X, vezes o calor latente, está aqui, é 80. Vezes 80. Então, este é o calor 1, né? 1. Este é o calor 1. Ok, para 2. 2, ok? O calor 2 é calor específico. Vamos ter massa, calor específico, variação de temperatura, ok? Vamos observar a variação de temperatura aqui. A variação de temperatura vai ser igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, variação de temperatura vai ser igual. Temperatura final para água, neste caso. Temperatura final é quanto? 200. 200 não, 20. Menos a temperatura inicial, 30. Ok? Menos a temperatura inicial é 30. Então, temos aqui 30. Então, a variação de temperatura vai ser igual 20 menos 30. Isto dá menos 10. Ok? Vamos levar esse menos 10 para aqui. Então, teremos calor 2 vai ser igual massa. Qual é o valor da massa aqui? Da água, neste caso. Fica 200 vezes o calor específico da água, já tem aqui nos dados, 1, vezes a variação de temperatura, já calculamos isso aqui, menos 10. Então, a de calor 2 vai ser igual 10 vezes 200, isto dá 2000. Menos vezes mais, fica menos. Nós ficamos com menos 2000
calorias, ok? Esqueci de colocar calorias aqui. Calorias. Ok? Estamos juntos até aqui? Ok, depois calor 3, calor sensível 3. Vai ser massa, calor sensível, variação de temperatura. Vamos separar isto. Então teremos aqui, vamos calcular aqui a variação de temperatura. Variação de temperatura, neste caso, variação de temperatura na água da fusão. Ok? Então teremos o quê? Variação de temperatura aqui. Teremos temperatura inicial, temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, isto vai ser igual. Temperatura final, qual é o valor da temperatura final aqui? 20. Menos a temperatura inicial. Está aqui, é 0. Ok, então menos, está visível aí? Menos 0. Então, isto vai ser igual a 20. Ok? 20 graus Celsius, naturalmente, ok? 20 graus Celsius, aqui 10 graus Celsius. Ok, então vamos por aqui. Teremos calor 3, vai ser igual. Massa na fusão, qual é o valor da massa? Uma incógnita X, teremos X, vezes o calor específico, aqui, da água, qual é o valor? 1, vezes a variação de temperatura está ali, 20. Ok? Não tem nada de especial. Tem alguma coisa especial aqui? Não teremos nada de calor 3. Isto aqui vai ser igual a 20x. Ok? Prontos. Não tem nada a ver, não tem nada de especial. Está tudo muito claro. Daqui vamos fazer o somatório. Ok? Daqui vamos fazer o somatório. Então vamos àquela nossa primeira expressão. Quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 mais quantidade de calor 3. Isto tem que ser igual a 0. Quantidade de calor 1 está aqui. Isto aqui é calorias. Não esquece disso. Então ficamos com x vezes 80 mais 2 está aqui. Menos 2000, fechamos, mais 3, está aqui, 20x, isto é igual a quanto? A 0, ok? Vamos trabalhar, então isto aqui é a mesma coisa que 80x, teremos aqui 80x, mais menos fica menos 2000, mais 20x, isto vai ser igual a 0. Podemos passar o 2000 para o segundo membro. Não tem nada de especial. Ok? Então teremos aqui 80 mais 20, isto é 100. X, ok? Isto vai ser igual a 2000. Ok? Então o x vai ser igual, não tem nada de especial. Vamos ter 2000 sobre 100, ok? Este está a multiplicar, quando passa por segundo membro, vai dividir. Então vamos simplificar. O que dá para simplificar? Vamos simplificar este 0 com este 0, vamos simplificar este 0 com este 0. Então logo, o nosso x aqui, o nosso x vai ser igual a 20, ok? Sendo o x igual, nós já dissemos aqui, o x é igual a massa. Sendo o x igual a massa, então isto vai ser igual a 20 gramas. Ok? Não tem nada de especial. Uma vez que aqui o calor está em calorias, então a massa tem que estar em gramas. Então o exercício está morto, né? Matamos o exercício. Ok, muito obrigado. Eu sou o professor Sindic. É um prazer enorme resolver essas coisas para vocês. Partilhem as aulas, mostrem que estão a gostar, tragam também as vossas críticas. Estamos às vossas.